Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um estudo aqui do KardecTube. Eu sou Michel Macedo e nós estamos no estudo da obra de Allan Kardec, O que é o Espiritismo. Hoje estamos realizando o nosso 31º estudo da obra O que é o Espiritismo. A maioria de vocês que nos acompanham já sabem, mas se tiver alguém aqui pela primeira vez, talvez não saiba. Kardec escreveu 3 obras para os iniciantes no Espiritismo. E muitas dessas obrinhas novas para os iniciantes que ele escreveu, às vezes as pessoas não conhecem, não sabem que existe. Ele escreveu o Espiritismo em sua mais simples expressão. Nós estudamos aqui a obra completa. Ele escreveu o Resumo da Lei dos Fenômenos Espíritas. Nós estudamos aqui também a obra completa. E a obra O que é o Espiritismo. Essas 3 resumem o Espiritismo. E ele criou com esse intuito, né? Então, você que quer iniciar os estudos do Espiritismo, leia essas 3 obras. E nós estamos estudando as 3. 2 nós já estudamos toda. Você pode rever todos os estudos na playlist do canal, né? E agora estamos, então, no 31º estudo do que é o Espiritismo. O que é o Espiritismo, ele, primeiro, no preâmbulo, estuda a definição do que é o Espiritismo. Nós vimos isso. E a segunda parte é através de diálogos. É Kardec dialogando com o crítico, com o cético e com o padre. Nós vimos todo o diálogo com o crítico. E agora estamos aí há 3 semanas estudando o diálogo com o cético. O diálogo com o cético, Kardec dividiu por assuntos. Então, nós estamos no primeiro assunto, em que ele discute com o cético o tema espiritismo e espiritualismo, em que a gente está vendo aí a diferença do que é o espiritismo do que é o espiritualismo. E por que Kardec adota o termo espiritismo e não usa somente o termo espiritualismo. Ele vai explicar, o cético pergunta por que da criação desses termos, e Kardec vai explicar a diferença e a necessidade de criar. A gente está no meio dessa conversa. Antes da gente prosseguir e eu passar para os meus amigos, lembrando que o KardecTube tem conteúdos diários. Segunda-feira tem o Livro dos Espíritos, o estudo. Na terça, o estudo do Nosso Lar, um estudo crítico da obra Nosso Lar. Ontem a gente fez aí o estudo e acabou não concluindo porque caiu a internet. Então, aqueles que acompanham, terça que vem a gente vai continuar de onde parou, não se preocupem. Hoje é o estudo do que é o Espiritismo. Quinta-feira a gente estuda o site revistaespírita.net e na sexta-feira a gente estuda o Livro dos Médiuns. O estudo do Livro dos Médiuns, toda sexta, das 20 horas às 21, é um estudo fechado para assinantes aqui do KardecTube. Então, você quer participar desse estudo, assistir esse estudo, inclusive os que passaram, porque ficam gravados, você assina o KardecTube. Vai em Seja Membro aqui no canal e assine por R$19,99. Você está ajudando o canal e você tem acesso ao estudo do Livro dos Médiuns. Dito isso, nós tivemos agora domingo a excelente entrevista que nós 3 fizemos com Gilberto Alieve. A gente entrevistou ele sobre o livro Evocações, O Elo Perdido, que é um livro excelente para você comprar, se dar de presente e dar para os outros. Compre lá em kardecbooks.com. E a gente fez a entrevista com ele sobre essa obra. Então, você que quer entender sobre o assunto evocações, como evocar os entes queridos, os espíritos, será que pode evocar espírito em casa, será que não? Assista essa entrevista e adquira o livro do Gilberto Lieve. A entrevista está aqui também na playlist dos vídeos do KardecTube. Assista se você não assistiu. Nós teremos agora um novo lançamento para fevereiro, mas já abriu a pré-venda, de um novo livro do Cosme Massi, chamado Mediunidade com Kardec, Orientações para a Prática Mediúnica. Então agora a gente tem um segundo livro, continuando o trabalho do Gilberto. O Cosme escreveu esse livro excepcional, que foi lançado a pré-venda hoje, a gente ainda não adquiriu, mas já adquiram também. No kardecbooks.com já está aberta a pré-venda. Com certeza vai ser um livro extraordinário sobre o assunto, mas esse é pré-venda, né? A pessoa compra agora e vai chegar só em fevereiro. Mas é importante já comprar agora, porque a pessoa ganha de brinde um livreto de Kardec, né? Do livreto do Espiritismo na sua mais simples expressão. Dito isso, acho que não esqueci de mais nenhum recado. Antes de entrar no estudo, eu passo para o José e para o Lauro também dar os recados e dar boa noite. Muito boa noite a todos. Boa noite, Michel. Boa noite, Lauro. Boa noite aí aos nossos amigos de sempre que nos acompanham.
É isso, Michel deu bem o panorama geral das últimas notícias, né? Sobre, sobre as nossas lives, sobre o movimento espírita kardeciano. Live com o Giba, reforçando aí o, o recado do Michel inicialmente. Fizemos a live no último domingo, assistam, compartilhem, bem importante, né? O tema é fundamental, a gente sempre trata desse tema aqui e precisamos fomentar mais esse debate no movimento espírita. E acrescido aí de mais essa notícia fantástica, né? O lançamento do livro do Cosme Massi, a Mediunidade com Kardec. Então, comprem o livro lá no site da Nobiltar, né, editora, ou Kardec Books, acho que dá para achar procurando no Google pelos dois caminhos, né? Kardec Books ou editora Nobiltar, vocês acham lá. O livro está em pré-venda, vai ser lançado de fato em fevereiro de 2026, fevereiro do ano que vem, né? Mas é isso, a gente sabe da qualidade, os livros do IDEAC, a qualidade do Cosme como um estudioso de Kardec, então vale muito a pena, façam a compra. E vamos para o nosso estudo, que será o último do ano, certo? Hoje, o nosso estudo do livro O que é o Espiritismo, né? Estamos aí no diálogo com o cético, encerrando mais um ano de 2025, ano que vem seguimos firmes e fortes juntos. Então vamos aí ao estudo. Uma boa noite a todos. Michel, José, boa noite, pessoal. É isso aí, acho que não tem nem mais o que comentar, só ficar agora na ansiedade, né, para o lançamento, ou seja, para já a distribuição desses livros, que eu tenho certeza que vai ser um sucesso, como tenho certeza que o livro do Gilberto Alieve, né, o Evocações, será um grande sucesso, livros que vão fazer a diferença. Só para complementar aqui, o título que o Cosme escolheu, né, deu ao livro Mediunidade com Kardec, é muito importante. Até porque nós temos uma série de livros aí que tratam de mediunidade, livros que são espíritos falando sobre mediunidade, e né, autores encarnados aí também falando em mediunidade, mas que destoam muito, mas muito de Kardec. Agora nós vamos ouvir, ler um grande entendedor de Kardec, que estuda profundamente Kardec, é claro, né? Então é isso aí. Que tenhamos um bom estudo. Aqui está o livro, ó. Foi anunciado hoje. Hoje que está sendo anunciado a pré-venda do livro Mediunidade com Kardec. Olha, tem 2 livros, tem vários, né? Mas de lançamento tem 2 livros maravilhosos para você comprar agora para o Natal. Não existe presente melhor. Aliás, eu quero que você, que tem condições de comprar e não compra, eu quero que você se sinta culpado quando deitar hoje. Você coloca a cabeça no travesseiro, eu quero que você fique o Natal e o Ano Novo culpado por não comprar essas obras. Se você é espírita, tem condições e não compra, você está pecando, porque é um pecado não adquirir uma obra dessa. Diante de tanta obra ruim que a gente tem, quando tem uma obra boa, os espíritas não adquirem, é um pecado. Claro que aqueles que podem, né? Às vezes a pessoa no momento não pode, estou falando para quem pode. Mas feito a brincadeira séria, né? A brincadeira séria sempre são as mais perigosas. Mas feita essa brincadeira, vamos ao texto. O José lembrou bem, nem eu lembrava. Hoje é o nosso último estudo do ano aqui da quarta-feira. Da quarta. A segunda, os estudos de segunda ainda a gente vai ter, o da terça ainda vai ter, mas o da quarta a gente só volta, até já vou falar agora, e depois a gente repete no final. A gente vai parar dia 24, que é quarta que vem, na outra quarta, que é dia 31, e dia 7 também, tá? Então vão ser 3 quarta-feiras sem estudo, tá? O pessoal aí vai dar para sentir saudade, né? Então, já sabe, dia 14 de janeiro a gente volta às 20h30 com o estudo, tá? Por enquanto, esse é o recado. Então vamos para o texto de uma vez. Deixa eu colocar aqui.
Então a gente está no meio do diálogo e Kardec aqui que está falando, né? Aqui é Kardec já respondendo o cético. Além disso, essas palavras não são mais bárbaras que as outras que as ciências, as artes, a indústria diariamente estão criando. Com certeza, elas não são mais do que aquela que Gall imaginou para sua nomenclatura das faculdades, como secretividade, alimentividade, afecionividade, etc. Só um ponto ali, voltar nessas palavras, Lauro, volta um pouquinho ali. Só uma curiosidade para as pessoas saberem, e eu não sei por que, no francês tem mais palavras, eu não sei porque que o tradutor não traduziu. Tem secretividade, amatividade, combatividade, e aí tem alimentividade e afecionividade. Então faltou duas palavras aqui, que é o amativité e combativité, que eu não sei porque que no português, ó, de repente deu uma falha ali, tem um espaço, né? Foi uma falha, mas tem isso também no francês, só para as pessoas saberem. Deixa eu continuar a leitura. Há pessoas que, por espírito de contradição, criticam tudo que não provém delas, tomando ares de oposicionistas. Aqueles que assim provocam tão pequenas chicanas só revelam o acanhamento de suas ideias. Agarrar-se a tais bagatelas é demonstrar falta de boas razões. As palavras espiritualismo e espiritualista são inglesas e têm sido empregadas nos Estados Unidos, desde que começaram a surgir as manifestações dos espíritos. No começo e por algum tempo também delas se serviram na França. Logo, porém, que apareceram os termos espírita e espiritismo, compreendeu-se a sua utilidade e foram imediatamente aceitos pelo público. Hoje, seu uso está tão generalizado que os próprios adversários, aqueles que no princípio os classificavam de barbarismos, não empregam outros. Os sermões e as pastorais que fulminam o espiritismo e os espíritas viriam produzindo enorme confusão se fossem dirigidos ao espiritualismo e aos espiritualistas. Bárbaros ou não, esses termos estão hoje incluídos na língua usual e em todas as línguas da Europa. São os únicos empregados em todas as publicações favoráveis ou contrárias, feitas em todos os países. Eles ocupam o vértice da coluna da nomenclatura da nova ciência. Para exprimir os fenômenos especiais dessa ciência, tínhamos necessidade de termos especiais. O espiritismo hoje possui a sua nomenclatura, tal como a química. E aí tem uma nota que eu vou ler depois. As palavras espiritualismo e espiritualistas aplicadas às manifestações dos espíritos não são hoje mais empregadas senão pelos adeptos da escola dita americana. E aí a nomenclatura do espiritismo, que ele coloca uma nota, essas palavras já têm, aliás, direito de cidadania. Estão no suplemento do pequeno dicionário dos dicionários franceses, extraídos do de Napoleon Landais. Obra cuja tiragem alcança 10.000 exemplares. Aí encontramos a definição e a etimologia das palavras erraticidade, medianímico, médium, mediunidade, perispírito, pneumatografia, pneumatofonia, psicógrafo, psicografia, psicofonia, reencarnação, sematologia, espírito, espiritismo, espiritista, estereotita, tipologia. Elas também se encontram na nova edição do Dicionário Universal de Maurice Lachatre, com todos os desenvolvimentos que comporta. Então, para situar as pessoas, né, o que ele está discutindo aqui, que vocês pegaram no meio da discussão, o cético pergunta para ele, né, por que foi criada os termos espiritismo e espírita, se já existia o termo espiritualista e espiritualismo. E ele chega a dizer, muitas pessoas chamaram isso de barbarismo, ou seja, criar esses termos foi chamado de barbarismo.
E aí Kardec está respondendo, né? Que primeiro que outros teóricos, como ele dá o exemplo de Gall aqui, né? Também inventou palavras específicas para tratar da sua própria teoria. Ele teve que criar termos para explicar sobre o que ele estava querendo tratar. Isso é uma coisa comum e necessária. Então, não significa necessariamente que é uma coisa negativa, como a ideia de barbarismo diz, né? Você, de uma certa forma, deforma a língua, aquele idioma, aquela língua. Isso é o barbarismo. Mas não é um barbarismo ele ter criado o termo espírita e espiritismo, porque foi uma necessidade para mostrar a diferença, já que a ideia de espiritualismo ela é diferente da ideia de espiritismo. E aí ele mostra que a pessoa que se agarra a essa questão para mostrar como se isso fosse um problema, é como Kardec diz, ela se agarra só por espírito de contradição, a pessoa simplesmente porque ela não concorda, não acredita, não entende, não é adepta daquela ideia, ela complica com pequenas questões, como se isso tivesse alguma relevância. É isso que Kardec está mostrando, né? A pessoa que faz isso, ela mostra que ela tem poucos argumentos, porque ela tem que achar problema numa coisa que, além de não ser problema, porque foi necessário, também não fala propriamente da essência da coisa. Não, então é irrelevante eu tratar isso como um problema. E ele fala uma coisa muito importante. Há pessoas que, por espírito de contradição, criticam tudo que não provém delas, tomando ares de oposicionistas. Isso é muito atual, né? As pessoas, às vezes, elas acham assim, não, se eu tudo criticar e tudo me opor, isso dá um ar que parece que a pessoa é mais inteligente, parece que a pessoa, ela é sábia, porque ela consegue se contrapor a tudo. E, na verdade, nem sempre isso significa, isso não é prova de bom argumento, de inteligência, porque eu posso me comportar negando tudo. Negar alguma coisa não é provar o contrário, necessariamente. Então, essa coisa de eu criticar tudo, duvidar de tudo, negar tudo, é porque eu sou uma pessoa muito, muito inteligente, muito criteriosa. Não necessariamente. Às vezes você pode ser simplesmente uma pessoa teimosa que nega a verdade ou não tem argumentos melhores. Então, só negar por negar, ou seja, tomar ares de oposicionista, é mais um defeito do que uma qualidade. É uma coisa que participa mais da vaidade do que da razão. E isso é atual, né? Hoje as pessoas, quando elas querem combater alguma ideia, ao invés de elas apresentarem argumentos, muitas vezes elas simplesmente só negam. Negam, 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 não aceitam, como se não aceitar fosse provar alguma coisa. E não é assim. Então é muito interessante ele já pegar essa psicologia do ser humano já naquela época, e hoje em dia isso acontece do mesmo jeito, né? Tem pessoas que acham que nada elas aceitam. Bom, mas quem disse que isso é um jeito bom de aprender, né? Assim como quem aceita tudo é ruim, porque a pessoa não tem critério, a pessoa que nega tudo também ela tem dificuldade de aprender. Porque você não é assim que se aprende alguma coisa ou se convence de alguma coisa, né? Aí ele mostra que as palavras espiritualismo e espiritualista são inglesas e são usadas nos Estados Unidos, mas a que pegou foi a espírita e espiritismo, já que quer dizer algo diferente, né? Espiritualista é uma palavra muito genérica, ela quer dizer muita coisa. Já a palavra espiritismo, ela tá ligada à ideia de que há espíritos e que esses espíritos se manifestam. E às vezes você pode ser espiritualista e negar que os espíritos se manifestam e até que eles existem. Então, por isso que não pode ser a mesma palavra. E aí Kardec diz, os sermões que se faziam nas igrejas contra o espiritismo, se a pessoa não usasse a palavra espiritismo e usasse a palavra espiritualismo, ia até produzir uma confusão, né? Porque as igrejas fazem parte do espiritualismo. Então, como é que elas fariam um sermão contra o espiritualismo, sendo que elas são espiritualistas? Porque, na verdade, elas estariam querendo falar do espiritismo. Então, viu, até para ir contra é importante ter duas palavras diferentes, porque senão geraria essa confusão, né? E aí ele mostra
algo muito importante, que como qualquer ciência, o espiritismo precisa da sua nomenclatura. Toda teoria científica tem uma nomenclatura, tem palavras, termos próprios, que justamente para especificar o que ela está querendo dizer, o que ela está explicando, o que ela está tratando. Então, toda ciência tem o seu linguajar interno. O espiritismo, como é uma ciência, nota que ele compara que nem a química. O espiritismo hoje possui a sua nomenclatura tal como a química. Então, há termos que são próprios da teoria espírita, que a gente tem que entender no interior da doutrina espírita, que é importante que existam essas palavras, porque elas têm que explicar aquele conjunto de coisas que estão ali no interior da sua doutrina. Como qualquer ciência, é isso que Kardec faz questão de mostrar. Toda ciência tem isso. E aí ele coloca na nota exemplos de palavras que são próprias da teoria espírita, né? Erraticidade, medianímico, médium, mediunidade, perispírito, e ele mostra que os próprios dicionários importantes da época estavam usando esses termos já. O próprio Maurice Lachatre, né, que tinha um dos dicionários mais importantes do mundo na época, e que era amigo de Kardec, mas não era um dicionário espírita, era um dicionário universal. Ele vai colocar já no seu dicionário universal os termos que o espiritismo utiliza. Já que o espiritismo estava muito conhecido, era necessário que um dicionário universal explicasse os termos que o espiritismo usa. Então, ele mostra, e quem acessa esse dicionário universal daquela época tem. Ele explica os termos espíritas. E para explicar os termos espíritas, o Maurice Lachatre pediu para o próprio Kardec ajudar, já que ele era o especialista em espiritismo e ele queria usar os termos espíritas no seu dicionário. O Kardec fornece para ele os conceitos que ele vai usar lá. Então é muito interessante. E eu só quero, para finalizar, chamar atenção para uma palavrinha que aparece aqui, que vocês devem ter visto, que pode baixar na nota ali, Laura. A palavra estereotita. Estereotita. Que aparece ali, ó, lá embaixo. Pode descer um pouco mais. Sematologia ali, ó. Espiritista estereotita. É muito interessante, porque eu pesquisei. Essa palavra, ela só vai aparecer 2 vezes nas obras de Kardec. Aqui, nessa nota, e lá no Instruções Práticas, que tem um mini dicionário que Kardec faz. No restante da obra não aparece. E o significado disso é semelhante à palavra gênere, que está nas obras de Kardec. O que é um estereotita? É um espírito que se manifesta aqui no nosso mundo material e se faz visível para os homens. Mas não só visível, também tangível. Ele aparece para todas as pessoas, até para aquelas que não são médiuns, o espírito, e você pode até tocar nele, senti-lo. Óbvio que isso é temporário, né? Então é a mesma coisa que a gênero. Última curiosidade. Lá na instrução prática, quando Kardec explica o que essa palavra quer dizer, o tradutor coloca uma nota dizendo que estereotita e a gênero eles não são a mesma coisa. Ele diz que o estereotita é como se fosse uma aparição tangível que se desfaz muito rápido. E o agênero é uma aparição tangível que também se desfaz, mas de uma maneira mais demorada. Então ele cria uma diferença de tempo da aparição e da tangibilidade. Só que é curioso que ele não diz de onde é que ele tirou isso, essa diferença. No conceito que Kardec dá, ele não diz isso. Ele coloca a mesma significação para o estereotita, para o agênero. Então são essas curiosidades que eu queria trazer, agora eu passo para vocês. Aqui é bem interessante esse trecho. Kardec está continuando aquela reflexão anterior, né? Então, ele está tentando rebater essa objeção do cético de que ele estaria criando termos que não fossem necessários, né? É um fato que Kardec criou alguns termos novos. A questão é se é desejável ou não criar esses novos termos, né? A gente já comentou aqui que Kardec não faz uma criação
arbitrária de novos termos, ele é muito ponderado com isso, ele cria os termos exatamente no caso de necessidade, né? E ele está correto, né? Eu acho que como o Espiritismo ele traz conceitos novos, por exemplo, o perispírito, né? Perispírito é algo que não havia sido concebido antes, é um conceito propriamente do Espiritismo, e ainda assim é uma palavra que a palavra espírito já existia em outros sentidos, né? No sentido de pensamento, não no sentido que o espiritismo dá aqui de inteligência, o ser, né? Independente da matéria, etc. Mas a palavra espírito já existia, e aí Kardec acrescenta o prefixo peri, que a gente sabe, ele tira isso do grego, ele explica isso, né? O prefixo peri do grego significa em torno de. Nós espíritas sabemos disso. Ele explica isso no Livro dos Espíritos, né? Na verdade, os espíritos dizem que a alma, o espírito, tem um envoltório semimaterial, e aí ele diz: vou dar o nome a esse envoltório de perispírito. Não é isso que ele diz lá no Livro dos Espíritos? Porque estou utilizando essa nomenclatura com uma analogia com a biologia, né? Não biologia, mas a botânica, que no fruto, aí ele explica, né, que nas plantas tem o perisperma, que envolve a parte do fruto, etc, etc. Então, o prefixo peri já era utilizado na ciência. Perímetro, na matemática também se usa, né? Perímetro. Medir o entorno, né? Perímetro. Então, ele é muito preciso ao usar os termos. Quando a gente vê esses termos também, eu já vi o Cosme chamando atenção para isso. Quando a gente vê esses termos da psicografia, psicofonia, etc., Kardec também é muito feliz ao utilizar esses termos, né? Porque a gente sabe que esse termo psique, vem do grego, psique em grego significa alma, né? Então já era um termo também, é um termo clássico, bastante conhecido na filosofia, na ciência, o termo psique. E aí quando o espírito está utilizando a alma do médium para escrever psicografia. Quando o espírito está usando a alma do médium para falar psicofonia. Então, isso é muito comum na ciência, você criar termos utilizando a junção de termos do grego ou do latim, mas mais comum do grego, né? Basta que a gente pense, vamos pensar de forma bem simples no nome das ciências. A física vem do grego physis, que é natureza. A biologia, logia, estudo de, na verdade, logia vem do logos, do grego, né, que pode ser traduzido por razão ou discurso, linguagem. Mas quando ele está adaptado para logia nesses termos, se torna estudo de. Então, biologia, estudo da vida. Várias dessas ciências, é muito comum isso acontecer, né? Você tem essa junção dessas palavras. Geologia, estudo da Terra. Enfim, astronomia. A enomia já enomia vem de lei, né? De regra dos astros. Deve ser a lei que rege o movimento dos astros, né? Astronomia. Porque astrologia já é o estudo dos astros. Mas aí já vai para outro campo, né? A astrologia. Mas, enfim, o que eu quero dizer é que isso é muito comum, né? Isso acontecer nas ciências, e Kardec faz isso justamente para poder definir cada conceito, cada fenômeno. A gente precisa exatamente dessas palavras, né? Só para finalizar esse meu comentário, pelo que eu me lembre, vocês me ajudam. Na introdução do Livro dos Espíritos, Kardec menciona que a palavra médium já estava em circulação quando ele conhece os fenômenos, né? Aí a palavra médium é do latim, não é do grego.
Se não me engano, é até numa nota que ele coloca a palavra médium, já estava em circulação, já era utilizada, que designa a pessoa que pode servir de intermédio entre os homens e os espíritos, né? Então, também ele parece já ter utilizado algo que já estava em uso, né? Então, você vê, são termos, são situações variadas que existem, né? Ou Kardec pega alguns termos que já eram bastante consagrados por conta da religião e dá um novo entendimento, um novo sentido, que são os casos que a gente mencionou semana passada de céu, inferno, purgatório, demônios, anjos, etc. Ou ele pega palavras que estavam ali ainda ganhando circulação como médium, né, para designar um novo fenômeno, ou ele cria, quando ele observou a necessidade, ele criou alguns termos como o próprio espiritismo ou espírita, né, e vários outros que estão aqui. Então, enfim, é isso, né, é natural, faz parte do... E que ganhou abrangência, ganhou... a gente observa que o termo ele é bem criado quando ele vai ganhando, mesmo os críticos eles vão adotando, porque o ser humano é interessante, se ele não vê sentido usar aquela palavra, ele abandona, ele não usa, mas como é útil, a pessoa usa, fala não. Então, quando o padre ia criticar o espiritismo, ele falava espírita, não falava mais espiritualismo, porque ele... Então, foi uma escolha sábia de Kardec, porque de fato a palavra é útil para distinguir as ideias, né? Se não fosse útil, o cara ia tratar tudo como espiritualismo mesmo. Mas a gente vê que muitas das escolhas de Kardec elas foram bem feitas. E quando Kardec fala sobre, já quase no final, sobre pessoas fazerem críticas e critica de tudo aquilo que não provém delas, me fez lembrar agora, é um vídeo recente, né, de um camarada que fez um vídeo para provar que não foi Kardec que criou a palavra espiritismo. Aí eu fico pensando, se ele tivesse estudado, por exemplo, o que é o espiritismo, ele nem teria tido o trabalho de fazer o vídeo. Porque o próprio Kardec está deixando claro que a palavra ela tem o seu significado, né, a sua origem na língua inglesa, mas né, ele se apoderou, se é que eu posso usar dessa expressão, para poder, como você já tratava, né, diferenciar daquilo que era comumente conhecido como a palavra espiritualista, o espiritualismo, né? Então, talvez, se a pessoa estudar, por exemplo, como Kardec fez aquela observação, que as pessoas criticam por criticar, né? Vou criticar porque, como o Michel falou, para dar aquele ar de que eu sei mais. Né? A gente lê aqui e fala, olha, que desperdício que foi, né? Desnecessário se tivesse estudado isso aqui. Uma coisa que me chama a atenção, já que a palavra espiritismo, ela tem a origem dela é inglesa, e essa palavra espiritismo, então, ela acabou sendo muito mais conhecida na escola francesa do que na escola inglesa, porque há diferenças, né? Porque, por exemplo, os ingleses, como os americanos, não admitiam a reencarnação, né? Ao passo que o espiritismo francês, só para tentar entender aqui, é totalmente diferente. Então, nós podemos dizer que a palavra espiritismo, ela acabou sendo mais empregada na França do que no seu local de origem. Vocês saberiam me dizer isso? Michel, José? Assim, ele coloca que a palavra espiritualismo e espiritualista são inglesas, tá? E aí, quando surge os fenômenos, e quando surge no sentido moderno da palavra, né? Que conceitualmente as pessoas costumam dizer que dá como exemplo o caso das irmãs Fox, lá em 1848. Então as pessoas passaram a usar essa expressão para falar desses fenômenos, né? O espiritualismo. Aí usavam termos, colocavam algum adjetivo junto, né? O espiritualismo moderno, ou começaram a usar espiritualismo racional.
Por quê? Porque eles estavam estudando fenômenos ditos provocados por almas dos mortos, mas não tinha uma conotação religiosa. Eram intelectuais que não eram necessariamente religiosos, que estavam estudando fenômenos modernos. Então, eles usam o termo espiritualismo para tratar disso e codiar espiritualismo moderno, espiritualismo racional. Aí, alguns pesquisadores descobriram que alguns autores usaram, mesmo no inglês, a palavra espiritismo. Então, ela já foi criada, a palavra espiritismo, tá? Porque alguns historiadores agora, modernos, eles mostraram que tinha alguns textos que saem em jornal, tinha algumas colunas, alguns artigos que começaram então, porque à medida que os anos foram passando, o pessoal foi tentando aprimorar a palavra para tentar sempre separar da religião, para tentar mostrar, dar um nome para aquele novo movimento que estava acontecendo. Então, eles mostram que alguns autores chegaram a usar a expressão spiritism em inglês. Mas aí Kardec, quando entra na cena, vai daí fazer o quê? Desenvolver toda a doutrina, ele vai estudar esses fenômenos, mas ele vai transformar isso num corpo científico. E aí ele vai usar a expressão em francês, spiritisme ou spirit. O que acontece? Como o que Kardec criou, essa doutrina científico-filosófica que Kardec criou, acabou sendo a que mais fez sucesso e ele acabou sendo uma espécie de farol para esses estudos, para a grande maioria. Então as pessoas naturalmente, daí é o que ele está falando aqui, as pessoas naturalmente começaram a usar o linguajar que ele desenvolveu nas obras dele, até para criticar. Mas a maioria do pessoal da América vai continuar usando a expressão espiritualismo e espiritualista. Não vai usar a expressão espiritismo. E também, uma segunda diferença, eles não admitiam a reencarnação e eram mais focados nas manifestações físicas. E o espiritismo, que foi desenvolvido ali por Kardec, vai usar o termo espiritismo, vai adotar a reencarnação e vai dar um enfoque nas comunicações inteligentes, né? Então essas são as diferenças. Agora, que eu quero concluir esse assunto? O único cuidado que os historiadores têm que tomar cuidado agora, e aqui vai a crítica que eu faço, é não passar a ideia de que simplesmente Kardec usou a palavra. Então, ele parece que passar a impressão que ele só foi mais um que usou a palavra no francês. Ele pegou a palavra do inglês, trouxe para o francês. Se eu passar só essa ideia, dá a impressão que tinha um monte de gente tentando criar teorias sobre aqueles fenômenos, e Kardec foi mais um de tantos que participou ali daquela cena. E isso é um equívoco, porque ele foi o único que não foi só a pegar e usar a palavra no francês. Ele criou uma ciência em cima disso. Então eu não posso só comparar Kardec com os outros no sentido de usar uma palavra. Ele fez muito mais do que isso. Porque além de usar a palavra, que isso é o mais fácil, é o que ele fez com a palavra. Ele transformou isso num corpo científico, com consequências filosóficas e morais. E foi o que mais teve sucesso, tanto no sentido de desenvolver uma teoria explicativa científica, quanto sucesso de ser seguido, de suas obras venderem e ele ser considerado o maior especialista naquela área. Então, esse é o cuidado que às vezes o pessoal grava vídeo, parece que querendo diminuir Kardec, dizendo, já existia a palavra. Não, mas é mais do que isso. A palavra no inglês já existia. Ele usou no francês. Mas não foi só isso.
Ele fez o que ninguém conseguiu fazer e teve um êxito que ninguém teve. Tanto que ele vai ser o principal autor do assunto, ele vai dominar o assunto. Ele vai ser a referência do assunto no mundo inteiro, mesmo com as dissidências. Mesmo com as dissidências. Então, isso é importante de ressaltar. Esse segundo ponto que eu estou ressaltando, que muitas vezes quem está gravando o vídeo aí não faz. E aí a pessoa é injusta com o contexto todo. Porque Kardec não foi mais um. Isso é falso. Mas os pontos esses que eu coloquei foi assim, né? José, Lauro, mais alguma? Não, Não, ótimo. eu ia só comentar que realmente eu lembrei do palestrante que colocou essa pesquisa, né, sobre a palavra espiritismo e espírita, e que parece que do ponto de vista histórico a palavra já existia nos Estados Unidos, não é isso? Mas assim, eu não acho que torne falso o que Kardec está falando aqui, no sentido de que muito provável que ele não tivesse conhecido esses autores, porque provavelmente era coisa... bom, ele não deve ter conhecido essas publicações, né? E devia ser um uso bem minoritário do termo, esse espírita e espiritismo, né, nos Estados Unidos. O mais comum mesmo, pelo que a gente vê, é espiritualismo, né? Esse era o mais utilizado, tanto nos Estados Unidos quanto na Inglaterra, no mundo anglo-saxão aí. O próprio livro do Conan Doyle é espiritualismo, não é isso? História do espiritualismo, spiritualism, não é? Não é espiritismo, ele não usa espiritismo, ele usa espiritualismo. Então, para Kardec falar que criou o termo espírita, espiritismo, eu não acho que seja falso isso, tendo em vista que ele não conhecesse esses outros termos. E esses termos eram, eu estou supondo aqui, né, tão pouco utilizados que eu acho que não torna falso o que Kardec está afirmando aqui, que ele criou os termos, né, porque de fato ele pegou o termo, porque o raciocínio na cabeça dele foi esse. Olha, tem uma doutrina chamada espiritualismo, e existem os espiritualistas. Esse é a palavra mais conhecida e de conhecimento de todos que se utiliza nesse sentido. É a doutrina, que crê em algo além da matéria, etc, etc. Eu até peguei aquele dicionário de filosofia semana passada, né, e citei o termo espiritualismo, e tem um trecho que trata exatamente disso, né? Não sei se vocês lembram. A doutrina que crê numa moral, de Jesus, etc. Algo além da matéria. Aí ele pensou, bom, o espiritismo, e aí sim, com todo esse conjunto de conceitos, reencarnação, perispírito, erraticidade, etc, 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 todo o conjunto de conceitos que a gente conhece das obras de Kardec, ele falou, eu preciso criar uma palavra mais específica. E aí ele faz uma ligeira modificação na palavra, né? Espiritualismo, espiritismo, ele tira o alismo, ali o L, né? Ele chega a dizer que ficar mais específico. ele chega a dizer que quis manter o mesmo radical, que é para lembrar a ideia, mas ao mesmo tempo botar uma diferença, porque tem ligação, né? Exato. Porque na verdade porque o que o pessoal quer fazer, qual é o problema desses vídeos modernos? É que o pessoal dá a entender uma coisa jocosa, uma coisa como se Kardec tivesse sido um plagiador, um malandro. Isso é falso. É Porque o isso pessoal que... porque o pessoal parece que é assim, ó, o pessoal acha que o século XIX é que nem agora que eu digito no Google a palavra e Claro. todo mundo no mundo sabe. Ó, se tinha pouquíssimas pessoas usando a palavra, que nem era algo tão relevante assim, e por isso que eu quis fazer questão de mostrar. E mesmo que fosse uma adaptação de uma palavra, não foi só isso que ele fez. Não foi só a palavra, ele pegou uma palavra. Foi além disso. Então é sempre um ar, parece que de querer diminuir, como se daqui a Sim. pouco a pessoa vai dizer o quê? Que já existia a doutrina, porque já existia a palavra. Não existia a doutrina só porque existia a palavra no inglês. Não, aí muito menos, aí Do que muito isso. menos. Então, eu essas acho assim, retificações que são importantes. eu acho assim, são 12, a palavra, bom, a gente vê aqui,
um fato histórico que a palavra parece que já existia. Acho que precisa pesquisar mais, né? Conhecer esse autor, porque é um autor completamente desconhecido. Enfim, a gente precisaria pesquisar mais isso. Se for um fato histórico, como parece que a palavra já existia antes de Kardec, aí tem duas hipóteses. Ou, como nós estamos afirmando aqui, ele não conheceu a palavra e ele diz que criou o termo honestamente, ou ele plagiou e está querendo levar os créditos pela criação da palavra. É muito fácil saber qual hipótese é mais provável. Né? Uma pessoa que tem uma conduta ilibada, que nunca... E que sempre quando ele vai tratar desses termos de linguagem, de palavras, ele sempre dá os créditos, ele nunca... A própria palavra médium, ele diz ali que já existia. Ele sempre é honesto intelectualmente, entende o que eu quero dizer? Ele é sempre honesto intelectualmente em dar as referências. Tanto é que ele deu a referência aqui desses dicionários, né? A gente sabe, basta você ler a obra de Kardec que ele sempre dá as referências quando é necessário, né? Por exemplo, estava lendo a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, ele afirma até de qual a tradução que ele utiliza para citar as passagens do Evangelho. Ele fala, utilizei rigorosamente a tradução de Sassi. Lembram disso? E aí ele explica rigorosamente qual foi a alteração ou não no texto que ele faz. Ele fala, alterei algumas ordens, suprimi alguns trechos que não eram úteis ali, mas quem quiser pode fazer a comparação do texto com o original de Sassi. Então ele sempre foi muito honesto intelectualmente com relação a isso. Não vejo Kardec conhecendo a obra do cara, utilizando de má fé a palavra. Porque se ele conhecesse esse livro, ele teria dado crédito, não tem problema nenhum. A gente, lendo a obra, a gente conhece Kardec, ele falaria, olha, já existe nos Estados Unidos essa publicação que usa a palavra espiritismo, eu acho a palavra útil e vou absorver a doutrina dos espíritos. Ele poderia fazer isso, não tem problema. Não tem problema nenhum, então não vejo ele plagiando. Isso realmente acho que não faz nenhum sentido, né? Mas enfim, o que não é errado as pessoas divulgarem isso também, como o Michel falou, né? Do ponto de vista histórico, isso precisa ser divulgado. Toda a informação relativa a isso nos interessa. Agora, as conclusões que a gente extrai disso é que precisa ser melhor avaliado. Né? Hoje tem é quase uma aula de linguística. Aula não, quase um debate de linguística aqui, né? Mas é que o tema pede, né? O tema pede. A gente está tratando disso porque Kardec coloca aqui. Parece uma questão de muito preciosismo, mas não é, né? A gente precisa se entender sobre as palavras e conhecer a origem das palavras ajuda a conhecer a origem das ideias também, né? Isso ajuda a gente a compreender melhor as coisas. Vamos ver se tem alguma pergunta aí com... Não tem nenhuma pergunta, né? E é interessante, porque uma vez que Kardec não se utilizou da palavra espiritualismo e espiritualista, porque essas já tinham a sua consagração, né, no vulgo, é claro que se o espiritismo também estivesse dessa forma, ele não teria usado. Porque não faria sentido, eu não vou usar espiritualismo, mas vou usar espiritismo. Mas o espiritismo é tão disseminado quanto a palavra espiritualismo, não faria sentido, né? Então, eu acho que aí, dentro do que vocês colocaram, uma questão de lógica, né? É só a gente pensar. Então, e aí José, eu tenho que concordar contigo. Muito provavelmente, Kardec nem tinha conhecimento da existência dessa palavra. Tanto é que ele foi criticado, né? De ter pegado e usado essa palavra aí de estrangeiro, como foi chamado barbarismo, para o francês aí, né? Não sei se eu estou no caminho certo aí, Michel. Mas assim, concordo, eu acho que provavelmente ele não conheceu, mas mesmo que tivesse conhecido, a doutrina que ele fez, ninguém fez igual. Esse é o mais importante. Porque, por exemplo, a palavra médium já existia, e ele usou. Mas alguém explicou a mediunidade como ele? O próprio conceito que ele vai dar de médium, ele pega a palavra que já existia, mas o conceito de médium que ele vai dar nas obras dele
É um conceito refinado que não tinha. Que mesmo quem usava a palavra antes, não é o mesmo conceito. Porque, por exemplo, a ideia que se tinha de médium era no sentido meio, já é a ideia de meio, ele servia de intermediário para os espíritos. Mas se pensava antes de Kardec que esse meio ele podia ser neutro. O próprio Kardec, quando vai estudar a mediunidade no livro dos médiuns, vai mostrar que o médium não é o corpo, é o espírito do médium que é médium. E que ele sempre interfere nas comunicações, até mesmo nas físicas, manifestações físicas. Então, nota, é uma palavra que já existia, em que ele deu uma explicação que ninguém deu. E usou um método para dar essa explicação também que ninguém deu. Então, é muito natural quando você está tendo o início de uma ciência. Aliás, hoje mesmo eu estava lendo, José, no Chalmers, isso. A ideia do início de uma ciência, que é um período em que tem muita coisa pipocando, divergindo, e daqui a pouco tudo se encaminha por uma estabilidade, até que vem uma nova instabilidade, que é a chamada época da Revolução, que no nosso entender não aconteceu, mas o início de toda a teoria, ele vai discutir isso aqui também. Havia muita dissidência, então você está ali naquele estudo, você vai pegando os termos, mas aí o que você faz com esses termos e até onde você chega, Kardec foi quem mais obteve sucesso. Com certeza. Né? Eu acabei de achar aqui, posso passar aqui, que é curtinho. Tem um vídeo do Cosme no YouTube falando sobre isso. Bem curtinho, ó, eu vou colocar aqui. Talvez acrescente. Eu vou compartilhar aqui. Vocês me digam se vai sair o áudio direitinho aí. De você esclarecer as suas dúvidas sobre assuntos do cotidiano Tá saindo o áudio? Através da doutrina espírita. Fique agora com o quadro O Espiritismo Esclarece. Confira agora o quadro O Espiritismo Esclarece, com a participação especial de Cosme Massi. É verdade que Allan Kardec criou a palavra espiritismo? Onde está a prova disso? É verdade. Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns, no item 98, numa nota, ao comentar sobre a criação de um termo pelos próprios espíritos, que fazem referência a, por exemplo, a expressão fluido perispirítico, Allan Kardec, ao comentar este uso pelos espíritos desta palavra, ele faz então uma nota explicando que, da mesma forma que os espíritos criam às vezes palavras para expressar o seu pensamento, ele também havia criado 3 termos: espírito, espiritismo e perispírito, já que não existiam no original francês estes termos para designar aquilo que ele estava propondo. Então a palavra espiritismo em francês não existia para designar uma doutrina como aquela que ele estava propondo em O Livro dos Espíritos. Então lá no Livro dos Espíritos, na introdução no item 1, Allan Kardec usa a palavra espiritismo para designar a doutrina que estava sendo apresentada no Livro dos Espíritos. E aí no Livro dos Médiuns, nesse item 98, numa nota, ele deixa claro e explicitamente que ele criou esta palavra espiritismo. Então tem o item 98, eu estava procurando hoje, eu não lembrava. Se quiser abrir aí, Laura, de repente mostra também o item 98 do Livro dos Médiuns. Tá. Eu também posso mostrar aqui. Enquanto eu procuro aqui, salvo engano, aí vocês me ajudam aqui, que a memória não está das melhores, não. Parece que a palavra psicografia foi sugestão de um correspondente, não foi? De um adepto. E que Kardec adotou a ideia de bom grado, se eu não estiver enganado. Ou é a palavra psicografia ou psicofonia, uma das duas. Eu acho que tem isso na revista, né? Você falou agora, eu acho que é isso mesmo. Esse eu não lembro. Eu uma vaga memória, também não estou lembrando claramente, mas eu acho que é isso. Mas agora a gente só lê o item 98. Mas muito provavelmente é quase certo que ele não conheceu, né? Porque não teria. Por que isso é provável? Porque não teria nenhum problema a palavra já existir.
Não seria nenhum problema ele dizer, olha, vou usar essa palavra aqui agora porque expressa uma ideia boa, mas eu vou dar uma explicação bem mais completa. Não teria nenhum problema. Aí o fato dele não dizer que provavelmente ele não conheceu, né? Então, esse é o ponto mais importante. Sim, e 90. ao que parece, essa publicação é de 1854, onde já tinha a palavra espírita. Se foi nos Estados Unidos a publicação, até chegar na França, até ele conhecer, acho que seria muito difícil. É isso que as pessoas têm que entender. É sempre a mania de ler o passado com a lógica de agora, né? Essa é uma coisa que está tomando conta das pessoas. Eu não, imagina, uma época que só tinha jornal, revista, livro, não tinha internet, Google, para as coisas se chegarem, tinha que ser sempre os órgãos mais importantes e autores mais consagrados, porque coisinha pequena, local, não chegava para o mundo inteiro. Pô, chegou aí, vamos botar aqui, Laura. Acho que é a nota, né? Vamos ver. Tem 98, tem alguma nota mais para baixo aí? Se não. De repente ele disse o número 98 e era 96, uma coisa assim. Eu botei livro dos espíritos. Não tem a nota, né? Tá chegando no final aqui. Vamos ver, às vezes tá bem no finalzinho, mas eu... aqui, ó. Vamos ver se é. É isso aí. Ó. Vê-se que quando se trata de exprimir uma ideia nova para a qual faltam termos na língua, os espíritos sabem perfeitamente criar neologismos. Essas palavras eletromediúnico, perispirítico, não são de invenção nossa. Ó, viu como ele não tem problema em dizer, né? Os que nos têm criticado por havermos criado, por havermos criado os termos espírita, espiritismo e perispírito, que tinham análogos, poderão fazer também a mesma crítica aos espíritos. Então ele mesmo afirma que ele criou essas três palavras. E nota que ele não tem problema em dizer quais ele não criou. Então não faz nenhum sentido eu pensar que ele escondeu. E outra, ele não precisa esconder porque ele fez mais sucesso. Parece a ideia que ele tentou pegar algo de alguém para levar a fama, mas é que ninguém fez o que ele fez, ele que teve sucesso. Então, é só essa a importância, né? Mas veja, eu não estou negando as pesquisas de que em outras línguas alguém usou. Mas o que eu estou afirmando é que provavelmente Kardec não sabia e que mesmo ele usando a mesma palavra, ele fez muito mais no sentido de desenvolver uma teoria. E isso sim é importante ressaltar. Bom, eu não sei se sobre essa questão vocês querem falar mais uma coisa, para a gente já aproveitar para se despedir, dar os recados e falar sobre nossa mini férias aí na quarta-feira. Eu quero abrir aqui primeiro o Kardec Books. Eu já passo para vocês. Eu quero só abrir o Kardec Books aqui para fazer o comercial. Compartilhar tela aqui. Tá, tem que remover. Agora foi. Olha aqui, ó. Atenção, pessoal, você que está vendo o vídeo. Presente de Natal para você e para quem você gosta. Você vai entrar em kardecbooks.com. Tem muita coisa legal para você presentear. É o que tem de melhor sobre espiritismo, além de Kardec, tá aqui. Então, olha só. Primeiro tem essa opção aqui que é muito legal, ó. Eles relançaram um livro de Kardec, Espiritismo na sua mais simples expressão. Nem é livro, é um livretinho. Você compra um kit com 5 por R$ 54,50. kardecbooks.com ou nobiltá com l.com.br. Olha que legal você distribuir, você dar de presente. Kardec fez um resumo da doutrina. Mas aqui tem, o que eu queria mostrar é o anúncio. Ó, já tem um anúncio, lançamento pré-venda, autor Cosme Massi, Mediunidade com Kardec. Esse livro, eu tenho certeza que vai ser fantástico. Ainda não foi lançado, eles anunciaram hoje a pré-venda, ó.
E você, ao comprar o livro agora, na pré-venda, ganha um exemplar do Espiritismo Mais Simples Expressão. Olha que legal. E aqui tá, ó. Entrega prevista fevereiro de 26. Você compra agora, porque você pega a promoção de pré-lançamento e ganha ainda de brinde outro livro. Então, ó, Mediunidade com Kardec é um guia claro, seguro e profundamente fiel às obras fundamentais de Kardec, com foco essencialmente prático. O livro novo do Cosme. O livro reúne orientações objetivas para médiuns, dirigentes e participantes das reuniões, oferecendo critérios seguros, ó, baseado exclusivamente no livro dos médiuns, nos 12 anos da revista e nas demais obras kardecianas. É só Kardec. E ainda vem grátis o livreto de Kardec, né? Então, adquiram, gravem já a imagem, aqui é o livrinho da capa verde. Cada livro do Cosme tem uma cor, né? Esse é o da capa verde. Mediunidade com Kardec. Com certeza a gente vai comprar, a gente vai ler, a gente vai comentar. E se tudo der certo, a gente ainda vai fazer uma entrevista com o Cosme sobre a obra, que nem a gente fez com o Giba. Então, olha, você pode comprar uma obra espírita, compre essa, que é o que tem de melhor. Eu posso afirmar isso. Dito isso, eu quero, da minha parte, agradecer primeiramente ao José e ao Lauro por mais um ano. A gente sabe aí, estamos indo para o 3º ano, todas as quartas-feiras aqui, sempre estudando Kardec, estudando a 3ª obra já. A gente sempre diz, não é fácil ter um programa regular de tantos anos, são muitos os desafios. Agradecer a toda a turma boa que a gente tem feito, os amigos, as pessoas que estão sempre nos prestigiando, nos ajudando, compartilhando, comentando, participando. É uma coisa assim impressionante a proporção que as coisas vêm tomando. E a gente começou lá numa conversa despretensiosa e chegamos até aqui. Que a gente possa se manter unido, todos nós, e continuar mais um ano de 26 nos estudos de Kardec, concluir mais uma obra, depois ir para outra e se manter sempre fiel a Kardec e unidos, né? Agradecer também a todos os que ajudam, né? Por trás das câmeras e os que participam, quem nos assiste e todos que aqui estão. Desejo a vocês um excelente final de ano, né? E lembrando, nós voltamos agora na quarta-feira, tá? Os outros estudos ainda vão continuar. Quarta e quinta, né? Amanhã tem o último da quinta também. O de quarta e quinta vai parar. 3 semanas. O restante continua. Segunda, terça e sexta continua. O estudo do Livro dos Espíritos no canal do Lauro a gente vai fazer dia 22 e dia 29. O estudo do livro do Nosso Lar eu vou fazer dia 23 e dia 30. Se a internet deixar. Que agora toda terça cai minha internet. O estudo de quarta e quinta para e o estudo do Livro dos Médiuns também segue, 19 e 26. E dia 2, né? Então, a gente para agora 17, 24, aliás, de 24, 31 e dia 7. A gente volta na quarta-feira, dia 14, anote aí. Segunda semana de fevereiro. Então, nós só nos vemos aqui na quarta em 2026. Então, agradecer a todos. Tenham um ótimo final de ano e nos vemos daqui 3 semanas. E eu também passo para vocês se despedirem. É isso mesmo, chegamos ao fim de mais um ciclo aí de estudos, né, dessa obra, o que é o Espiritismo. Também queria agradecer a companhia aí dos meus amigos, Lauro Rodrigues, Michel Macedo, sempre uma satisfação muito grande estar aqui estudando com vocês, aprendendo com vocês. A gente tem um caminho longo a trilhar, não é isso? Para o futuro, muitos projetos a desenvolvermos, muitas ideias. Se Deus quiser, com a ajuda dos espíritos, a gente vai conseguir colocar em prática muitos deles. E contamos sempre com a colaboração de vocês que nos assistem, né? A gente agradece muito ficar nos ouvindo aqui toda semana. O nosso objetivo sempre é motivar o estudo de Allan Kardec, né? Das obras de Kardec, porque a gente acredita que é o melhor para a vida do ser humano, né? Então, o estudo é uma ajuda, né? Uma tentativa de contribuição para aqueles que vão estudar, ter um apoio na leitura, e também um incentivo para que vão ler, porque quando a gente fica falando muito de um autor, a gente espera que aquilo vá martelando na cabeça da pessoa, e uma hora ela fala, eu vou ler esse negócio para ver o que esses caras estão falando, né? Por que falam tanto nesse cara? Por isso que a gente fala tanto
para incentivar, porque a gente acredita que é uma coisa boa para a vida das pessoas, né? Então, que todos tenham um excelente final de ano, boas festas, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, e que a gente volte com energias renovadas e com muita força, muita dedicação para o mês de janeiro, para iniciarmos aí o ano de 2026. Um grande abraço a todos. É isso aí. Michel, José, também tenho muito a agradecer a vocês, agradecer essa galera. Interessante que a gente vai formando um grupo de estudos, né? Nós temos o nosso grupo no WhatsApp, onde temos ali um número bem interessante de pessoas que participam dos estudos na primeira quinta-feira do mês, e isso é muito bom, é estimulante, né? A gente sabe que são pessoas que realmente estão interessadas em conhecer Kardec, aprender com Kardec, aprender Espiritismo de verdade. E que esse ano de 2026 seja, né, um ano onde nós vamos intensificar mais os estudos com Kardec. Então, eu tenho certeza que esse grupo ele vai se abraçar ainda mais para o crescimento do conhecimento e da prática da evocação, de reunir famílias, em família e com amigos, para poder realmente praticar espiritismo como aconteceu no século XIX. Então, desejo a todos aí boas festas e um feliz 2026 aí com muita paz. Obrigado aí vocês. Abraço, pessoal.